O que acontece quando perdemos o foco? O que acontece quando nos entregamos às adversidades ou às dificuldades? O que acontece quando você perde a direção? É simples responder isso. Se você tira o foco, você não almeja, você não alcança, você não realiza aquilo que você projetou. Se perde a direção, você não mantém a linha ou o destino que você queria. E assim por diante. E em certa ocasião, no livro de Mateus, Jesus veio andar sobre as águas. Mateus 14 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Essa ocasião aconteceu por um propósito. Nada é por acaso. Nada é em vão. Jesus estava a orar sozinho, despediu as multidões, e ele foi andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Ficaram com medo, e Pedro disse: Senhor, se é o Senhor de fato, que eu também ande sobre as águas e vou ao encontro do Senhor. E ele disse: vem. Simplesmente vem. E foi. Começou Pedro a andar sobre as águas. Você já imaginou um sobrenatural desse? Foi justamente o que aconteceu. Mas tinha um propósito tudo isso. Aquele desejo nasceu no coração de Pedro porque tinha um propósito para mim, para você e para eles. Um ensinamento para que viéssemos amadurecer na fé, amadurecer em Deus, amadurecer nas coisas espirituais. O versículo 29, novamente, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, foi ao encontro de Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Chegamos aonde Deus quer falar ao seu coração. Porque eu perguntei no início dessa mensagem sobre a questão de metas, objetivos, propósitos.
justamente por esta razão. Quando perdemos o foco daquilo que nós almejamos alcançar, largamos de mão os nossos projetos e passamos a reparar nas dificuldades, não conseguimos realizá-los, porque dificuldade para tudo, em todas as áreas. Há obstáculos, pedras no caminho para tudo, todos os propósitos. Tudo que você for fazer sempre vai ter uma dificuldade, pequena ou grande. Um exemplo, você está na sua casa assistindo um filme, coisa simples para você entender. Aí você sente sede. Aí você fica com preguiça de buscar água, por exemplo. Se você ficar olhando para a preguiça, você não bebe a água. É só simplesmente pausar o filme, se for o filme que você está na internet assistindo, e buscar água. Mas a preguiça não deixa. Porque você olhou talvez a distância ou o filme está bom. Um pouco mais elevado o pensamento agora. Você tem um propósito de você construir uma estabilidade financeira ou estudo. Você está entendendo? Sempre vai ter algum obstáculo no caminho. Nada vem de mão beijada. E quando vem, desconfie, porque tudo na nossa vida tem que ter uma experiência, um amadurecimento. E foi justamente o que estava acontecendo naquele momento. Quando Jesus estava caminhando sobre as águas e Pedro foi ter com ele, Pedro estava olhando para Jesus até o presente momento. Nossa, é o Senhor mesmo, estou andando sobre as águas. E você viu, nós lemos um pouco antes ali, que o vento era contrário, o barco já estava bem longe, e Pedro tirou o foco de Cristo e começou a olhar as tempestades, o vento. Ele deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para os ventos. E do momento que começou a olhar para os ventos, ele teve o quê? Medo. Medo, sentimento comum, que vem no coração de todos. E começou a submergir, começou a afundar. Em todas as áreas, em todos os sentidos. Quando deixamos de olhar para o foco, de olhar para o propósito, de olhar para aquilo que nós queremos alcançar na nossa vida, automaticamente nós olhamos aquilo que está ao nosso derredor. Aquilo que quer impossibilitar de você obter na sua vida o resultado, seja em todas as áreas. Na vida espiritual, do mesmo jeito. Quando você deixa de olhar para Cristo e começa a olhar os defeitos do ministério que você está, ou olhar para a vida do irmão, ou olhar para a vida da irmã, ou olhar para a dificuldade, você deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para as situações, você vai afundando. A tendência para aquele que perde o foco é afundar. Ou afunda, ou atrofia, ou volta atrás, ou paralisa no tempo. Em todos os sentidos, você não pode perder de forma alguma o seu foco. Essa mensagem aqui a gente não tem que levar somente para o lado espiritual, de olhar para Cristo. A gente tem que permanecer, claro, olhando para Ele, buscar a nossa salvação. Mas com um exemplo de vida para você, em todos os sentidos, você não pode perder a direção de forma alguma. Você tem um propósito, um projeto no seu coração, você tem que ir em frente e seguir no seu objetivo, para você alcançar o resultado que você almeja. Você deseja desenvolver financeiramente a sua vida? Mantenha o foco.
Você deseja uma vida estável no seu casamento? Mantenha um foco. Uma situação agradável na sua casa? Mantenha um foco. Você deseja herdar a salvação? Mantenha um foco. Conquistar o reino de Deus? Mantenha um foco. O batismo com o Espírito Santo? Mantenha um foco. Porque automaticamente Satanás vai querer fazer que você desvie o foco. Vai causar situações, enviar pessoas para fazer que você desista. Principalmente pessoas, para que você venha olhar para a crise, para que você venha desanimar com palavras que venha frustrar você, palavras que venha derribar a sua fé, destruir a sua comunhão, destruir o seu propósito. Automaticamente ele vai querer fazer isso, para que o nome do Senhor não venha ser exaltado na sua vida. Quando Pedro deixou de olhar para Cristo, ele começou a afundar. E quando você deixa de olhar para o seu foco, para o seu objetivo, você afunda também. Quando você deixa de olhar para Cristo na vida espiritual agora, você se torna uma pessoa fraca na fé. Você afunda. Cedo ou mais tarde você desanima, você sai da presença de Deus. Eu não digo ser da igreja, não. Que tem muitas pessoas dentro da igreja, mas está longe de Deus. Então, o segredo para uma vida de conquistas em todas as áreas é manter o foco. O foco de Pedro ali era Cristo. Ele queria andar sobre as águas em encontro de Cristo, não conseguia alcançá-lo. Porque no meio do caminho começou a reparar a tempestade. E teve medo. E gritou: salve-me, Senhor. E o Senhor, prontamente, estendeu a mão. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvida você que você é capaz? Por que duvida você da sua capacidade? Por que duvida você que Deus pode mudar a história da sua vida e realizar os seus projetos? Não duvida. Não duvida. Você vai tomar uma atitude hoje de simplesmente olhar para Cristo e manter o foco nos seus projetos. Para que se cumpra o desejo de Deus na sua vida, que é ver o nome dele glorificado. E um detalhe: não esqueça de sempre glorificar o nome dele. Em meio às lutas, dificuldades, e acreditar que ele está no controle de tudo e o tempo certo vai cumprir aquilo que ele deseja no seu coração. Só não perca o foco. No versículo 33, diz assim: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu não sei se você está olhando para a tempestade agora. Eu não sei se você está olhando para as adversidades agora. Mas segure nas mãos de Deus, ignora o que você tem visto ao seu derredor, os obstáculos da sua vida, e já glorifica o nome do Senhor. Adore a Ele, aonde você estiver, porque você vai ser glorificado, você vai ser exaltado, e o nome do Senhor na sua vida vai ser glorificado. Tá bom? Independente da situação, faça isso de todo o seu coração. E você vai obter o resultado na sua vida. Não olhe para a tempestade. Não olhe para a situação. Não olhe para a adversidade. Não olhe para os problemas. Não olhe para nada. Foque em Cristo, nos seus projetos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que talvez tenha enfrentado diversos problemas, obstáculos, para poder obter o resultado na sua vida.
Mas com esse ensinamento que o Senhor nos deu hoje, eu creio que essa pessoa deixará de olhar para os ventos, as tempestades, e irá focar em olhar para o Senhor, para obter do Senhor o resultado que tanto almeja, para alcançar do Senhor, meu Deus, o propósito. Pai, então vai de encontro. Vai de encontro a essa pessoa e dê a certeza a essa pessoa que ela não está sozinha, que o Senhor está com ela. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê, diga graças a Deus. Nós estamos preparando o nosso coração para o dia 15. Semana que vem, subir ao monte e renovar a aliança com Deus. Participe da live. Criei também um grupo para as pessoas que querem um tratamento com o coração. Um dos sentimentos, uma das doenças do coração é o medo, a insegurança. Você se sente inseguro? Você se sente seguro? Faça parte desse grupo. Se você quer fazer parte, me peça o link nas redes sociais e faça parte. Nós vamos fazer um propósito para que você vença o medo também. Falaremos mais sobre isso brevemente, tá? É algo que Deus está amadurecendo ainda. Que Deus abençoe, um forte abraço. Que fique você e sua família na paz do Senhor.